Estão aprovados. Temos 2 comunicados aqui. O chefe de gabinete, deputado Milton Obi, justificando a sua ausência na reunião de hoje, por conflito de agenda. Também comunicado secretário parlamentar do deputado Ivan, justificando a sua ausência também no dia de hoje por compromissos externos. Próximo item da pauta, então, são as deliberações, análise das matérias. Por ordem de chegada, eminente deputado Luiz Fernando Vampiro. A deputada Paulinha, desculpe. Mas eu não me importo se o deputado Vampiro quiser relatar. Pelo que me deram a lista aqui, era a terceira. Então, com a palavra, Vossa Excelência, deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, eu quero dizer até que na última CCJ última, o deputado Ivan Nates me fez uma gentil provocação de trazer à pauta um projeto de lei que eu havia pedido vista, e eu tomei o aconselhamento do colega para já dar uma geral no meu gabinete. Então, eu vou trazer as devoluções de vista de boa parte das matérias. Partilhei o que eu tinha também de relatórios pendentes para esta e para a próxima sessão. Então, vou procurar ser o mais objetiva possível naquilo que a gente tem aqui para trazer de matéria. Primeiro, senhor presidente, eu começo com a devolução de vista do PL 043, de autoria do deputado Fernando Krelin. O projeto de lei dispõe sobre a vedação de usos de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, coreografias e danças, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento ou que contenham manifestações de homofobia ou discriminação racial. Eu devolvo sem manifestação. O relatório era do deputado Ivan Nates, pela aprovação, inclusive. Devolução de vista do PL 43.1, autoria do deputado Fernando. Tem o voto do relator, deputado Ivan, pela aprovação na forma da emenda substitutiva global. Presidente, vista em gabinete, por favor. Vista em gabinete. Eu não ia colocar em votação mesmo, porque não estava presente o relator. Obrigada. Mas Vossa Excelência tem vista em gabinete também. Devolução de vista também do PL 0208, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que determina a obrigatoriedade das doações por empresas estatais, doações incentivadas por entidades empresariais não controladas pelo poder público e por pessoas investidas em cargo público da administração estadual ao FIA. A gente faz a devolução também sem manifestação. Acho que tinha parecer do deputado Maurício, se não me falha a memória. Acho que o deputado Maurício tinha requerido diligência, né, deputado? O 208, o deputado Maurício já havia pedido diligência, né? A Procuradoria-Geral do Estado. Vossa Excelência já recebeu resposta, né? Não, vai pedir agora. Vai pedir agora. O requerimento, então, do eminente deputado Maurício, que solicita a diligência do referido PL. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, seguindo aqui também, eu devolvo vista do PL 285.6, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que extingue a Escrivania de Paz do Distrito de Ubatuba da comarca de São Francisco do Sul. E eu requeiro aos colegas diligência à Noreg e também a Arespin e a Arpen. A Noreg é a Associação dos Notários, né? A Arespin é a Associação dos Responsáveis Interinos por Cartórios Vagos de Santa Catarina, e a Arpen é a Associação de Registradores Civis das Pessoas Naturais de Santa Catarina. Ok, 285.6, tem o voto do eminente relator deputado Ivan, que é pela aprovação, mas há um requerimento de diligência, tem precedência. O requerimento da Vossa Excelência, deputada Paulinha. Em discussão, o requerimento da deputada Paulinha. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente, devolvo também em vista o PL 320, de autoria do deputado Ivan, que regulamenta a conversão de penalidade de multa por advertência escrita às infrações de trânsito de natureza leve ou média do Estado de Santa Catarina. Tem parecer favorável do Fabiano, mas eu requeiro também diligência ao DETRAN e ao CONTRAN, apenas com o objetivo mesmo de corroborar. O meu pensamento também é favorável, em tese, mas eu gostaria apenas de ter um juízo de valor dos órgãos de trânsito para ver se a gente está sendo assertivo nessa proposição. PL 320.3, tendo em vista do requerimento que tem precedência, também coloco em discussão o requerimento do deputado Paulinho pelo diligenciamento. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo vista, senhor presidente, também do PL 05, do deputado Rodrigo Minotto, que teve um parecer contrário do deputado Mocelin, então eu apresento voto vista pela admissibilidade. O PL ele altera a Lei Complementar 170, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação para assegurar atendimento educacional ao aluno de educação básica pública sob tratamento prolongado de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. O que eu argumento aqui? O projeto de lei, na verdade, ele repete o que já traz a LDB no seu conceito, né? Então, eu não vejo óbice constitucional da matéria, porque já é um direito assegurado. Por isso que, quanto à configuração da constitucionalidade formal, eu de fato denoto que o objeto de estudo ele não está incluído naqueles reservados privativamente ao governador do Estado, porque, na verdade, corrobora sob essa ótica, né, um item de constitucionalidade formal. Então, senhor presidente, essa é a matéria e eu apresento, então, um voto vista. O voto do deputado Mocelin era contrário, o nosso voto vista é favorável a esse projeto de lei. Desculpa, deputada, aí eu estava discutindo uma questão regimental aqui e acabei não prestando atenção. De modo algum, não tem nenhum problema. Só dizer para o senhor que nesse projeto de lei que eu devolvo, que é o 208... Opa, perdão. É o 5. 205? 5, Perdão, PLC 5 do deputado Rodrigo Minotto, a gente apresenta um voto vista pela admissibilidade. E havia um voto pretérito do deputado Mocelin, que era contrário, né? Pela inconstitucionalidade da matéria. Pela ordem, senhor presidente. Na verdade... O mesmo... Ok, só fazer um esclarecimento aqui. Também tem visto o deputado João. Não é desse aqui, não. É o outro. Tá. Vossa Excelência está com a palavra, então, é o deputado Maurício. 5.1, né, deputada Paulinha? 5.1. O que ocorre é que a lei federal existente é mais abrangente do que a lei que nós estamos tentando criar. Então, já existe uma lei federal atendendo essa demanda, numa lei mais completa, inclusive, do que a lei que nós estamos aqui dando parecer favorável. Então, por essa, até foi esse o motivo do parecer do deputado Mocelin. Não, tem toda a razão, deputado Maurício. A gente só apresentou o voto vista porque não há inconstitucionalidade, mas é uma lei... sem dúvida. Senhores deputados, então temos aqui um voto divergente do relator, que é o deputado Coronel Mocelin, que tinha o voto pela rejeição, e agora a deputada apresenta um voto divergente. Tem precedência na votação o parecer do eminente relator, deputado Coronel Mocelin. E é dele. Eu gostaria de subscrever o parecer do deputado Mocelin, né? Estou no lugar dele, na vaga que era dele. Gostaria de subscrever, nós lemos a relatoria, estamos de acordo com o parecer do deputado Mocelin. Subscrevemos. Em votação, o parecer do relator, deputado Mocelin. Quem não concorda, se manifeste.
Permanece como está. Os contrários se manifestam. Aprovado o parecer do relator, deputado Coronel Mocelin, que é pela rejeição da matéria. Fica prejudicado o seu voto vista. Está ótimo, senhor presidente. Vamos ao próximo. Eu trago também devolução de vista do projeto de lei 025.5, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera a Lei Complementar 170, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação. Eu devolvo sem manifestação, senhor presidente. Também este PLC 25.5, da autoria da deputada Luciane, tem o parecer do relator, deputado Coronel Mocelin, pela rejeição. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado com o voto contrário da deputada Paulinha e o deputado Fabiano. Senhor presidente, devolvo vista também do projeto de lei 024.4, de autoria do deputado Bruno Souza, que regulamenta o artigo 135, estimulando a livre iniciativa e livre concorrência para o exercício da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado de aplicativo, e devolvo sem manifestação, senhor presidente. Eu acho que esse também o deputado João tem vista, se não me falha a memória. O deputado João e o deputado Milton também têm vista. Presidente, o deputado Milton também tem vista, mas eu tenho um pedido de diligência ao projeto de lei. Podemos deliberar sobre ele. Então, a diligência é a Casa Civil, para que encaminhe as manifestações da Procuradoria, da Agência Reguladora, ARESC, da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, da Associação das Empresas de Transporte Turístico e Fretamento de Santa Catarina, a ETUSC, e também ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o SETPESC, e também a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, para que se manifestem com relação ao projeto. O PLC 24.4 tem como relator o deputado Maurício, que deu seu voto pela aprovação, mas tem precedência ao requerimento do eminente deputado João, que é pelo diligenciamento, e sobre ele que a gente vai deliberar. Em votação, se estiverem de acordo com o deputado João, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, apresento também o PL 156.919, do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a inclusão da disciplina Noções Básicas de Direito no currículo escolar do ensino médio do Estado de Santa Catarina. Nós fizemos um parecer pela admissibilidade, e é isso. Eu não vou me ater aos detalhes da matéria, porque foi apresentada a pauta com antecedência, mas nós não encontramos vício de constitucionalidade na matéria, senhor presidente. PL 156.9, de autoria do deputado Kennedy Nunes, tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Em discussão. Vista em gabinete. Vista em gabinete, deputada Ana. Senhor presidente, PL 0191.1, de autoria da deputada Ada de Luca, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Senhor presidente, em que pese, essa matéria foi muito controversa e muito difícil para mim relatar, e explico. A questão da concepção de um fundo, nós sabemos que ataca e enfrenta essa questão da competência do Poder Executivo. Mas eu não ouso discordar do argumento trazido aqui pela Secretaria de Estado de Fazenda, por exemplo, que expõe a inconstitucionalidade nesse regramento. Todavia, a gente tem acompanhado a luta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e, por isso, pela competente gestão do aludido Conselho, eu entendo que vale a pena, como medida afirmativa na política de enfrentamento à violência contra a mulher, apresentar um parecer pela admissibilidade. Fica o juízo de valor dos colegas em relação a essa matéria. Né? É o que eu tinha a apresentar para vossas excelências. Seu voto é pela aprovação? Pela aprovação. PL 191, da autoria da deputada Ada de Luca, tem o parecer da eminente relatora, que é pela aprovação. Em discussão.
Vista em gabinete. Visto em gabinete do deputado Maurício e a deputada Ana. Eu termino por hoje as minhas apresentações, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Paulinho. Desejamos boa recuperação do pé. Deputado Fernando Vampiro, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, senhor presidente, a devolução de vista ao PL 289.0/2019. Autoria do deputado Valdir Cobalcini. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação de pagamento de ICMS devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial. Este projeto de lei tem voto do relator para encaminhar à Comissão de Finanças e Tributação sem análise de mérito na CCJ, pois, no seu entendimento, se trata de matéria de incentivo fiscal, devendo seguir o rito dos artigos 73, 15, cumulado com 211 do RIALESC, que dão exclusividade para a Comissão de Finanças e Tributação analisar a matéria. Interpreto que a postergação no pagamento do tributo, em razão de catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial, não é um incentivo fiscal, porque o contribuinte terá que pagar o tributo na sua integralidade, mas em prazo postergado pelo Estado. Assim, o projeto de lei não estaria no rol de matérias exclusivas da Comissão de Finanças e Tributação, devendo ser analisada nesta comissão. Ocorre que, para análise do projeto de lei, nesta comissão há necessidade de ser ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda, porque o projeto de lei tem confusão técnica de interpretação, já que o artigo 1º diz que a prorrogação do ICMS é de 24 meses da catástrofe, e no artigo 2º, 180 dias do retorno das suas atividades mercantis. A intenção do autor que consta na justificativa é relevante, pois, através de lei, quer que exista uma norma clara e universal para a postergação de pagamento de ICMS quando houver catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise a atividade mercantil de uma empresa. Assim, há necessidade de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda para compatibilizar o texto legal e técnico, criando-se uma lei geral e universal para a postergação de pagamento de ICMS, quando houver catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise a atividade de uma empresa, em detrimento às normas regulamentares específicas e episódicas, como as contidas no artigo 105, 106, 106A e 107 do RICMS. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela diligência do projeto de lei 289.9/2019 para a Secretaria de Estado da Fazenda. PL 289 tem como relator o deputado Ivan, que apresentou voto pela rejeição, por considerar incompetente nessa comissão, conforme foi aqui colocado pelo deputado Fernando Vampiro. E o deputado Luiz Fernando Vampiro apresentou o requerimento, ao qual tem precedência. E é sobre ele que a gente vai deliberar. Pela ordem. No meu entendimento, o voto do relator, do Ivan Nats, é um requerimento. Desculpe, justamente Vossa Excelência tem razão. Ele apresentou um... Não, ele apresentou um voto, sim. Requerendo encaminhamento à comissão. Mas vou negando a tramitação aqui na CCJ. Voto. Ele deu voto. O requerimento é o do Luiz Fernando Vampiro apenas. Convalidado. Tem precedência. Em votação, se estiver de acordo com o deputado Fernando Vampiro, permaneçam como estão. Aprovado. Devolução de vista PL 308.7/2019 do deputado Sargento Lima. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores TDAH e adota outras providências. No dia 3 de outubro, o relator do projeto de lei deu parecer pela rejeição da matéria e, nesta oportunidade, pedi vistas para análise. A matéria proposta nesse projeto, que cria um selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores TDAH no estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina possui diversas leis que instituíram o selo, como exemplos as leis 16.373/14, que institui o selo Verde Mais, de origem do deputado, e sancionada pelo governador Raimundo Colombo. A lei número 17.154/17
que institui o selo Empresa Solidária com a Vida de origem do deputado Antônio Aguiar e sancionada pelo governador Raimundo Colombo. Lei 17.560/2018, que institui o selo Amigo do Animal Abandonado de origem do deputado João Amin e sancionado pelo governador em exercício e presidente do Tribunal de Justiça Rodrigo Colasso. A Lei 17.693/19, que institui o selo Cidade Sustentável de origem do deputado César Valduga e sancionada pelo governador Carlos Moisés. A Lei 17.695/19, que institui o selo Santa Catarina por uma Nova Vida de origem do deputado Valmir Comim e sancionada pelo governador Carlos Moisés. E a Lei 17.716/19, que institui o selo Amigo do Produtor Catarinense de origem do deputado João Amin e sancionada pelo governador Carlos Moisés. Todos os projetos citados somente instituíram um selo, mas não dão atribuição ao Poder Executivo. Nesse sentido, a necessidade de adequação do projeto de lei, apresentando, modificando o artigo 1º e retirando o artigo 5º e parágrafo único do artigo 6º, pois criam atribuição ao Poder Executivo, o que seria inconstitucional por vício de origem. Assim, apresenta o substitutivo global ao projeto de lei somente para modificar o artigo 1º e retirar os artigos 5º e parágrafo único do artigo 6º, tornando assim o projeto constitucional e legal, como os exemplos acima ora citados. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto 308.7/2019 nos termos da emenda substitutiva global em anexo, devendo seguir seus trâmites regimentais. PL 308 tem também vista com o deputado João Amin. Não, presidente, o meu parecer, eu até preparei um voto vista, que eu gostaria apenas que fosse anexado ao projeto, mas ele vai ao encontro do voto do deputado Vampiro, né? E eu tenho uma sugestão, e aí, para seguir como praxe com relação aos selos que a gente for aprovar aqui, que a análise dos requisitos para concessão dos selos que a gente analisa na CCJ, o seu prazo de validade e outras especificações serão definidas por meio da regulamentação específica nos termos do inciso 3 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Se eu pudesse sugerir isso ao relatório do deputado Vampiro, e aí a gente usa como praxe nas seguintes. Senhores deputados, não é regimental, mas temos adotado como praxe, quando o relator não está presente, a gente não deliberar sobre a matéria. Se Vossas Excelências concordarem, a gente joga para outra reunião, porque o relator é o deputado Ivan e ele não está presente na reunião. Então fica retirado de pauta esse. Desculpa, senhor presidente. Não devia nem ter lido. Parecer a consulta 2.CR/2019. Deputado Bruno Souza, trata-se de questão de ordem buscando esclarecimentos acerca do cumprimento do artigo 115 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A consulta foi lida na sessão do dia 21 de outubro de 2019 e foi distribuída na mesma comissão. O Regimento Interno da Assembleia Legislativa trata da questão de ordem no artigo 104, que diz, abrem aspas, artigo 104, questão de ordem é toda dúvida sobre a interpretação ou observância deste regimento. Parágrafo 1º. A questão de ordem deve ser objetiva e restrita à matéria em apreciação, com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais que devem ser elucidadas. Parágrafo 8º. O deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, que terá prazo máximo de 2 reuniões para se pronunciar, devendo o recurso, após publicado o parecer da comissão, ser submetida na sessão seguinte ao plenário. Parágrafo 9º. A proposição que, no decurso de sua votação, tiver questão de ordem resolvida pelo presidente e sobre esta decisão for impetrado recurso, na forma do artigo 8º, permanecerá na fase de tramitação em que se encontrar, não sendo permitido o andamento até a decisão final do recurso. Já o artigo 65I J prescreve que o presidente decidirá soberanamente sobre as questões de ordem. Ocorre que despacho do presidente da Casa para que a comissão faça análise da questão de ordem em consonância com o artigo 72, terceiro do Realesc. O deputado consulente faz 3 questionamentos a respeito da tramitação do PL 163.8/2018, que se resume no seguinte. Pergunta. Um requerimento de prioridade perde o objeto com o fim da legislatura e o projeto desarquivado volta a ser a sua tramitação ordinária? Segunda pergunta. Resposta da primeira pergunta. Segundo o artigo 2º do Realesc,
abre aspas, legislatura é o período correspondente ao mandato parlamentar de 4 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do primeiro ano do mandato e terminando no dia 31 de janeiro do 4º ano de mandato, dividido em 4 sessões legislativas, uma a cada ano. O artigo 183 diz que, abre aspas, finda a legislatura, serão arquivadas todas as proposições que estiverem em tramitação na Assembleia Legislativa, salvo os vetos, as medidas provisórias e os ofícios. Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do autor, autores ou por maioria da comissão permanente em que tramitava a proposição à época de seu arquivamento, na legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava. O artigo 25 exige que, para o projeto de lei passe a ter regime de prioridade, há necessidade de votação em plenário de requerimento. Então, se interpretar que todas as proposições, inclusive requerimentos, mesmo que aprovados, têm encerrado seus efeitos no fim de uma legislatura, conclui-se que um projeto de lei desarquivado em legislatura subsequente, que tinha requerimento de prioridade, esta não tem validade e eficácia, pois haveria necessidade de nova aprovação em plenário de requerimento, conforme a interpretação do artigos 183, cumulado com o 2º e 225 do RIA-LESC. Respostas. 1. Sim. Com o término da legislatura, o PL 163.8/2018 volta a ter regimento ordinário de tramitação e, para que exista prioridade, deverá ser requerida votação de novo requerimento. O RQS 906.1/2018 perdeu sua eficácia e validade com o fim da legislatura e foi arquivado nos termos do artigo 183 do RIA-LESC. Pergunta número 3ª. Com a nova legislatura e o retorno do regime ordinário ao PL 163.8, cabe emenda de plenário ao projeto de lei nos termos do artigo 192 do RIA-LESC, solicitando nova medida de urgência. Do exposto nessa comissão, conheço da consulta e voto pela aprovação da resposta na forma acima mencionada, devendo seguir seus trâmites regimentais. Tá. Em discussão, o parecer apresentado pelo eminente deputado Luiz Fernando Vampiro. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Fernando. PL 386.0/2019, de autoria dos deputados Coronel Moceli e Gerry Comper. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei 14.219, de 30 de novembro de 2007. A matéria é extremamente relevante para a mobilidade catarinense, pois adequa a legislação estadual de transporte rodoviário intermunicipal à norma nacional de transporte rodoviário interestadual e internacional. Ocorre que tal mudança afeta todo o transporte rodoviário intermunicipal catarinense, então deverá ser ouvida a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela diligência do projeto de lei 386.0 para ouvida da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade através da Casa Civil. PL 386, da autoria do deputado Coronel Mocelinho e Gerry Comper. Tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Excelência concluiu, né? Muito obrigado, deputado Fernando Vampiro. Deputado João Amin, Vossa Excelência está com a palavra. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Pedir diligência ao projeto de lei complementar 364.4/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que estabelece a obrigatoriedade da emissão imediata de cupom fiscal por todas as unidades da rede hoteleira do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. A diligência é à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que encaminhe a Secretaria da Fazenda e ao PROCON de Santa Catarina. PL 364 tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer o projeto de lei 293.6 de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a distribuição gratuita de aparelho medidor de glicose que dispensa sangue para crianças inseridas em programa de educação para diabéticos. Vamos direto ao voto. Primeiramente, cumpre destacar que compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas.
Assim sendo, no que tange à constitucionalidade, sob o ponto de vista formal, anote-se que a matéria sob exame vem estabelecida por intermédio da proposição legislativa adequada à espécie, estando, ao meu ver, em consonância com a ordem constitucional vigente. Destarte no que toca aos demais pressupostos, dissentindo do entendimento das áreas técnicas do Poder Executivo Estadual, sintetizo pela chefia da Casa Civil e, acima, parcialmente transcrito, entendo que a propositura está apta a tramitar neste Parlamento. Ante o exposto e cumprindo a determinação dos artigos 144 e 210, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no âmbito dessa comissão, voto pela admissibilidade e da continuidade da tramitação processual do projeto de lei, reservada a análise do mérito às demais comissões permanentes, especialmente designadas à folha 2 pelo primeiro secretário. PL 293, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, tem um parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Em discussão. Uma palavra ao autor, deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar e agradecer o voto do deputado João Amin, mas só para dizer como é que foi essa demanda. Eu fui pegar minha filha de 3 anos no colégio, e aí tinha um casal de médicos que lá estavam, e eles estavam um pouco assim, recém-abalados que o filho dele, de 3 anos, tinha descoberto há pouco tempo uma diabetes de grau muito intensa. E o Sistema Único de Saúde, ele automaticamente dá toda assessoria para a criança. Só que tem um aparelho novo que, na verdade, você não precisa ficar picando a criança 2 vezes, às vezes até 3 vezes por dia. E você sabe que uma picada sempre dói. Tu imagina uma criança menor de 12 anos. É um aparelhinho que coloca no braço e ele faz diariamente a leitura do açúcar. Então, ele falou que comprou isso e ele falou que ia no Sistema Único de Saúde. O casal é um casal de médicos, eles têm condição de comprar efetivamente na iniciativa privada, mas eles falaram que era uma coisa que eles entendiam que poderia ser muito mais humano se o Sistema Único de Saúde, por causa de R$80, R$40, conseguisse ter essa condição de apresentar esse aparelho um pouco mais moderno. Por isso que eu fiz a proposição nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o parecer do eminente relator, deputado João Amin, que é pela aprovação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer o projeto de lei 265.2/2019, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera a lei 17449, que institui o Sistema Estadual de Cultura e estabelece outras providências. Indo direto ao voto, inicialmente procedendo à análise da matéria, no que concerne à constitucionalidade de âmbito formal, verifique que a proposição restou veiculada espécie normativa adequada para o seu intento, não ofendendo do mesmo modo o elencado no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Dispositivo que estabelece as competências de iniciativa legislativas privativas do governador do Estado. Portanto, a despeito das manifestações da Fundação Catarinense de Cultura quanto à constitucionalidade, a proposição, ao meu ver, está em consonância com a ordem constitucional vigente. Com relação aos demais requisitos de observância obrigatória por parte deste colegiado, quais sejam legalidade, juridicidade e regimentalidade, não encontrei óbice ao trâmite da matéria. Entretanto, no tocante à técnica legislativa, anoto a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global ao projeto de lei, com o fim de adequá-lo aos ditames da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013. Ante o exposto, e em consonância com a determinação expressa no artigo 144 e 210, ambos do regimento interno deste poder, no âmbito desta CCJ, voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei na forma da anexada emenda substitutiva global que ora apresento, reservada a análise do mérito às comissões de trabalho e de educação, para tanto especialmente designadas à folha 2 pelo primeiro secretário. PL 265, tem o parecer do eminente relator pela tramitação da matéria com a emenda por ele esclarecida. Em discussão, em votação. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete da deputada Ana. Presidente, com relação à devolução vista ao PL 201.8/2019, a autoria da deputada Ana, ao PL 232.4/2019, do deputado Ivan, e a PEC 001 de 2019, deputado Ivan,
Tanto o deputado Ivan quanto a deputada Ana me pediram para retirar de pauta, então eu retiro a pedido dos autores. Ok. Paciência concluiu, então. Muito obrigado, deputado. Deputada Ana, não tem projeto ainda, né? Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Pedido de diligência externa ao projeto de lei 295.8/2019. O projeto de lei em tela pretende instituir o Código Estadual de Defesa do Empreendedor e adota outras providências. Foi protocolado, distribuído. A matéria é de extrema importância para a sociedade catarinense, havendo, portanto, devido à sua repercussão, a necessidade de ampliar o debate ouvindo o Poder Executivo. É o projeto que institui o Código Estadual de Defesa do Empreendedor e o nosso parecer é por diligência externa à Secretaria da Casa Civil e, por meio desta, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, a FEComércio e a Fiesc, para que se manifestem sobre a matéria, trazendo aos autos seus entendimentos técnicos e operacionais. É o parecer, senhor presidente. PL 295, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Não, diligência. Parecer ao projeto de lei 369.9/2019, de autoria do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a escrivania, cria a escrivania de paz dos municípios de Formosa do Sul, Santiago do Sul, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardino e Zorteia. Trata-se de projeto de lei de autoria do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com o intuito de criar a escrivania de paz dos municípios de Formosa do Sul, Santiago do Sul, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardino e Zorteia. O PL em apreço foi lido na sessão plenária de 10 de outubro. Na mesma data começou a tramitação. Fomos designados relator. Nesse meio, a Câmara de Vereadores do município de Canoinhas teve conhecimento e trâmite do projeto em análise e encaminhou ofício às suas excelências, deputado presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon, Marcos Vieira, presidenta da Finanças, deputada Paulinha, presidente da Comissão de Trabalho e Administração, solicitando a troca de localidade da escrivania de paz do distrito de Pinheiros para o distrito de Campo da Água Verde. Os expedientes citados seguem anexos ao parecer. É a síntese o relatório. Primeiramente, faço consignar as competências desta comissão em analisar os aspectos constitucional e legal. A proposição em tela, como já foi dito, pretende criar escrivania de paz nos municípios já citados. A proposição tem amparo legal nos moldes do artigo 83, inciso 4º, a linha C e D da Constituição Estadual, pois foi proposta pelo Tribunal de Justiça. Também está em consonância com os aspectos legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. Ouvindo o anseio da sociedade do município de Canoinhas, traduzido nos expedientes encaminhados pela Câmara de Vereadores e aqui já mencionados, acolho a solicitação e apresento emenda aditiva ao projeto de lei em tela para alterar a localização e denominação da escrivania de paz do distrito de Pinheiros para o distrito de Campo da Água Verde, município e comarca de Canoinhas. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 369.9, de autoria do Egrégio Tribunal de Justiça, com a emenda aditiva que ora apresento. A Câmara de Vereadores, o município de Canoinhas, tem uma escrivania de paz no distrito de Pinheiros, que é um local que diminuiu a população, não tem o porquê. E tem o distrito de Campo da Água Verde, que é quase um município. Então, a pedido da Câmara e tal, nós apresentamos a emenda sugerindo em lei definindo a mudança da sede dessa escrivania. Então, esse é o parecer, senhor presidente.
PL 369.9, de autoria do Tribunal de Justiça, tem o parecer do eminente relator com a emenda por ele esclarecida. Em discussão. Visto em gabinete, deputado Luiz Fernando Vampiro. Para mim também, presidente, por favor. Ao deputado João Amin também. Parecer ao projeto de lei 389.2/2019. Projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense ao engenheiro agrônomo José Oscar Kurtz. Projeto de autoria do colega José Milton Schaeffer e outros. Esse é o relatório. Cabe à comissão a proposição. A proposição em tela possui exigências peculiares que são regradas pela Lei Estadual 16.721, de 8 de outubro de 2015. Uma delas é que seja subscrita por 10 deputados, conforme o artigo 3º da lei supramencionada. Denota-se que o projeto tem apreço, possui exatamente o exigido no texto legal, ou seja, vem subscrita por 10 deputados. Outra exigência legal é ajuntar documentos, quais sejam certidão do registro civil, comprovante de residência ou de que exerça atividade profissional do Estado, reportagem publicada nos meios de comunicação, certidão negativa à pessoa física e jurídica da qual seja proprietário ou sócio pedida pela Receita Estadual, informação dos serviços prestados ao Estado de Santa Catarina. Tais documentos estão acostados à folha 5 a 34 dos autos do projeto de lei sob análise, atendendo assim os aspectos legais, como também os demais aspectos regimentais. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 389.2/2019, de autoria do excelentíssimo deputado José Milton Schaeffer. É o parecer, senhor presidente. PL 389, tem o parecer do eminente relator, que é pela aprovação em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei 272.1/2019. Cria o selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Estado de Santa Catarina. E haja selo. Autor, deputado Kennedy Nunes. O projeto, no âmbito desta comissão, foi para nós encaminhado para relatar. Após análise, solicitamos diligência por intermédio da Casa Civil, a Federação da Indústria, a Fiesc, a Federação das Associações Empresariais, Câmara de Dirigentes Lojistas, FCDL. Contudo, não obtivemos manifestações dessas entidades. Concomitantemente, a Casa Civil solicitou manifestação à Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Das diligências solicitadas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, bem como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, se manifestaram favoravelmente via parecer. No entanto, a Secretaria do Estado da Fazenda expôs, por meio de parecer 603/2019, que a proposta impõe medidas que eventualmente podem causar aumento de despesas e que, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16.1, os impactos financeiros deverão ser demonstrados com estimativa orçamentária no exercício em que devam entrar em vigor, e nos 2 subsequentes, bem como também deverão demonstrar a origem dos recursos para custeio. Desta forma, entendemos que o PL não cumpre os pressupostos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além do mais, além dos aspectos constitucionais, observa-se que o projeto, em seu artigo 5º, impõe à Casa Legislativa, a Assembleia, ele impõe obrigação ao Executivo e ao Legislativo, a obrigação de escolher a data da certificação, que deverá ocorrer no mês de maio de cada ano. Desta forma, o presente PL fere as normas definidas no regimento interno da Casa, no que se refere às suas competências. E o artigo 63 estabelece que essa proposição é competência da mesa. Ante o exposto, avaliando os requisitos do artigo 25, combinado com o artigo 144 do regimento interno, voto pela rejeição do projeto de lei 272.1/2019.
PL 272.1, da autoria do deputado Kennedy Nunes, tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão, em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado o relatório do relator pela rejeição. Senhor presidente, eu teria um projeto de lei 396.1/2019, que é o projeto que dispõe sobre o Fundo Estadual de Segurança Pública, estabelece outra providência. Seria extra pauta. Extra pauta. Havendo concordância, senhores deputados, Vossa Excelência pode relatar. Autor, o Poder Executivo, projeto de lei 396.1/2019, cuida-se de projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e estabelece outras providências. O PL foi lido na sessão dia 5 de novembro, e 9 de novembro fomos designados relator em síntese ao relatório. A urgência desse projeto, senhores deputados, agora os repasses federais têm sido feitos de fundo a fundo e, por isso, essa tramitação e essa apresentação, inclusive essa pauta. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. A matéria em apreço é oriunda do chefe do Poder Executivo. Como já disse, a pretensão é de criar o Fundo Estadual de Segurança Pública. Quanto à sua iniciativa, a proposta está em total consonância com as normas constitucionais, nos moldes do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Estadual. Ainda denota-se que a Constituição Estadual traz em seu artigo 71 as atribuições privativas do governo do Estado, estabelecendo, entre elas, a questão. Desta parte, não se vislumbra óbice na tramitação do projeto de lei em análise, tendo em vista que o mesmo vem devidamente instruindo, atendendo aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e da boa técnica legislativa. Ademais, a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública é uma exigência legal para recebimentos de recursos da União. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 396.1/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo no âmbito desta comissão. É o voto, senhor presidente. PL 396, tem o parecer do eminente relator pela aprovação no projeto oriundo do Governo do Estado. Em votação. Se tiver... Visto em gabinete, presidente. Visto em gabinete, deputado João. Vossa Excelência concluiu, né? Era o relatório, senhor presidente. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, deputados, a quem nos acompanha. Eu tenho 2 projetos de lei bem simples. Um é o 0370.2, que institui e inclui no calendário oficial do Estado de Santa Catarina a Semana da Conscientização sobre Esquizofrenia, a ser realizada anualmente entre os dias 20 e 27 de maio. Voto pela aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global, que ora apresento, que é apenas para acrescentar esta data no projeto. PL 370, tem o parecer do eminente relator pela aprovação com a emenda por ele esclarecido. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 0363.3, que altera o anexo 1 da Lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina para declarar integrante do patrimônio cultural do Estado catarinense a Oktoberfest de Blumenau, de autoria do deputado Ivan Nats, e também o voto é pela admissibilidade e aprovação, senhor presidente. PL 363, de autoria do deputado Ivan, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Excelência concluiu, né, deputado? Deputado Milton não está, o deputado Ivan também não. Falta só eu, então. Parecer o projeto de lei 401.3/2019.
Por meio da mensagem número 191, de 30 de outubro de 2019, o Governo do Estado encaminhou a esse Poder o projeto de lei que visa buscar a autorização legislativa para que o Poder Executivo efetue cessão de uso do imóvel no município de Palhoça. A área que se pretende ceder o uso gratuito ao município de Palhoça pelo prazo de 5 anos possui 8.000 metros quadrados. Nos termos do artigo 2º do projeto de lei, a cessão de uso tem por finalidade dar continuidade ao projeto de horto municipal e dar suporte à agricultura da região. Os autos do projeto de lei encontram-se instruídos com os documentos das folhas 06. Do meu voto, ao examinar os termos do projeto de lei e a documentação instrutória, no que concerne aos pressupostos afetos a esta CCJ, notadamente à luz da Lei Estadual 5.704, de 28 de maio de 1990, percebe-se que foram observados os princípios e normas constitucionais e legais indispensáveis à espécie em tela, não havendo, portanto, ao meu ver, impedimento constitucional e legal ao prosseguimento do feito. No que diz respeito aos demais aspectos regimentais a serem observados nesta comissão, verifico que a matéria está apta à sua regular tramitação neste Parlamento. Por isso, o meu voto é pela admissibilidade do mérito e da aprovação do projeto de lei 401.3. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer a emenda substitutiva global das folhas 169 e 180 ao projeto de lei 123/2018. Por força do que estabelece o parágrafo único do artigo 144 do Regimento Interno, retornam a esta Comissão de Constituição e Justiça, o qual avoquei a relatoria aos autos do projeto de lei 123.0/2018, de autoria do Governo do Estado, que tem como objetivo estabelecer normas e ações voltadas à segurança da sanidade vegetal em harmonia com as diretrizes nacionais e internacionais, para fins de apreciação à emenda substitutiva global das folhas 169 e 180, aprovada na Comissão de Agricultura. Pois bem, inicialmente o PL 123.0/2018 foi aprovado por maioria em sua forma original no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do parecer do relator ex-deputado Darcy de Matos. Na Comissão de Finanças e Tributação, a matéria foi aprovada com emendas. Seguindo em seu trâmite regimental, a Comissão de Agricultura e Política Rural foram realizadas 3 audiências públicas para acolher subsídio junto às cadeias produtivas da banana, flores e plantas ornamentais, maracujá, maçã, floresta, madeira e outras. As audiências foram realizadas nos municípios de Sombrio, Massaranduba e São Joaquim, sempre com a presença de agentes políticos, de técnicos da IPAG, da SIDASC e de produtores rurais da região, que puderam discutir os princípios aspectos propostos pela nova legislação, manifestando-se favoráveis à sua aprovação. Após a ampla discussão da matéria, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Agricultura e Política Rural, na forma de uma emenda substitutiva global, folhas 169 e 180, da lavra do seu relator, deputado Milton Schaeffer. Do meu voto, inicialmente registro-se que as medidas pretendidas têm o condão de criar uma legislação específica para subsidiar, por intermédio de uma base legal, a atuação da Secretaria do Estado da Agricultura e da Pesca na proteção do patrimônio estadual, uma vez que as ações da referida Secretaria estão pautadas no regulamento da defesa sanitária vegetal previsto no decreto número 24.114, de 12 de abril de 1934, conforme aponta a diretora de Defesa Agropecuária da SIDASC. Com efeito nas análises dos autos, verifico que a precitada emenda substitutiva global em folha 169 e 180, aprovada na Comissão da Agricultura e Política Rural, contempla as sugestões dos produtores e as alterações solicitadas pela SIDASC,
além de inserir o texto do quadro das emendas aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Desta forma, ao meu ver, a proposta acessória que ora se analisa como sucedânea do projeto de lei inicial, ao contemplar a sugestão dos produtores e as alterações solicitadas pela SIDASC, apresenta-se apta a regular tramitação nesse Parlamento. Ademais, no que tange à constitucionalidade, sob o aspecto formal material, alinho-me aos argumentos do relator em sua análise preliminar do projeto de lei, que foram inicialmente recepcionados por maioria neste colegiado, até porque a emenda substitutiva global em apreço não destoa em nada o objetivo e do conteúdo material originalmente almejado pelo autor. Isto é, cria uma política pública para a sanidade vegetal do Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, por verificar a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação da emenda substitutiva global, folha 169-180, do projeto de lei 123.0/2018. Em discussão. Com a palavra o deputado João Amin. Presidente, parabenizar o relatório que o senhor apresenta aqui na CCJ. Também não poderia deixar de fazer menção ao deputado Darcy de Matos, que agora é deputado federal, mas teve uma atuação muito forte aqui na Assembleia com relação aos produtores, principalmente os produtores do norte do estado, né, de banana, ali da região de Corupá. E também ao deputado Zé Milton e aos demais membros da Comissão de Agricultura, porque foram feitas audiências públicas, né, 3 audiências públicas, como o senhor mesmo disse, no seu relatório, e essa emenda substitutiva global, que tem 17 páginas, ela contempla tanto as sugestões dos produtores quanto as alterações solicitadas pela SIDASC. Eu sei que isso não é fácil, até porque, dadas as devidas proporções, eu participei bastante dessa discussão com relação ao queijo artesanal de leite cru, que ainda não foi regulamentado ali dentro do governo, mas se o senhor pedir de novo, quem sabe o governo do estado dá uma atenção especial. Mas os setores aqui foram contemplados, os órgãos técnicos fizeram solicitações atendidas, e esse substitutivo global, que tem 17 páginas, pode com certeza beneficiar esse setor tão importante para a economia de Santa Catarina. Continua a discussão, não havendo mais quem. Deputado Maurício. Só parabenizar também Vossa Excelência, e a gente até tem conversado, e lá no governo eles solicitaram a tramitação, até porque beneficia muito Santa Catarina, é importante. E reconhecer aí todo o trabalho que foi feito, como disse o deputado João Amin, desde a época do deputado Darcy de Matos, aí, autor do projeto, os debates, as audiências públicas. Acho que só o projeto de Vossa Excelência a respeito aí do meio ambiente em Santa Catarina teve talvez mais debate já e estudo do que esse. Então, parabenizar o deputado Romildo Titon pelo parecer e pelo voto. Também. Muito obrigado, deputado Maurício, deputado João também, pelas colocações. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais, senhores deputados, agradeço a presença de todos. Antes de encerrar esta reunião, convoco outra para a próxima terça-feira. Está encerrado.